Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o Armed pronto já para nossa maratona do segundo dia. E vamos aguardar mais uns 5 minutinhos, só até o pessoal estar conosco na sala e já iniciaremos a nossa maratona de monitoramento. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic, so won't you party like a fiend, like a bad habit? Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes Novamente, reforçando para quem está chegando, vamos esperar até 1h05 para aguardar as pessoas que estão retornando do almoço e na sequência nós iniciaremos nosso segundo dia de maratona, ok? Bom, vamos sentando, pegando nosso café, que não pode faltar no nosso dia a dia, e vamos iniciar nosso bate-papo no segundo dia de maratona.
Bom, vamos lá então. Nova, novamente, para quem. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Armin, Felipe, vocês podem me dar um ok, por gentileza? Certinho. Perfeito, perfeito. Vamos lá então. Pessoal, para quem esteve ontem, eu vou repetir novamente o que foi dito, mas para quem não esteve conosco no dia de ontem, me apresentar rapidamente. Eu me chamo Danilo Marinelli, eu sou natural do Paraná, atualmente moro em Santa Catarina. Sou casado, tenho 29 anos de idade. Atualmente eu atuo no mercado como engenheiro de monitoramento. Estou atuando basicamente de 12 a 13 anos só com o core business voltado para monitoramento e observabilidade. Eu sou certificado pela própria Zabbix como especialista e profissional nas camadas de certificação ZCS e ZCP. Hoje, de uma maneira muito elegante, muito privilegiada, eu tenho a honra de conversar com o Armed, que é o nosso especialista em governança de dados. Armed, você está na escuta? Tudo bom? Bom dia? Boa tarde, Bom, na verdade, né? boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu sou o Armed, né, atuo hoje como especialista em governança de dados aqui dentro da DigiSystem. Fazendo uma breve apresentação, tenho 44 anos, atuo aí no mercado de tecnologia nos últimos 26 anos e dentro da área de dados, mais especificamente na última década. E aí, meu objetivo hoje aqui, pelo convite do Danilo, é desmistificar um pouco esse tema sobre governança de dados e de que forma que ele pode ajudar aí dentro do monitoramento como um todo. Perfeito, Armin. Obrigado pela participação. Eu acho que quem agradece, na verdade, somos nós, de System, tê-los conosco. É, Pouco tempo de mercado com governança de dados, né? Então eu acho que hoje o bate-papo vai ser muito construtivo e muito legal. Inclusive, pessoal, mesma dinâmica de ontem, tá? No final nós teremos perguntas e respostas. Hoje quem vai intermediar essa parte está conosco na sala também o Felipe. Na última etapa, onde será aberto perguntas e respostas, ele vai estar apresentando tanto para mim quanto para o Armed os questionamentos aplicados durante a apresentação. A dinâmica será a mesma de ontem, conforme disse anteriormente. Primeiro a gente vai falar sobre os fundamentos da governança de dados, depois vamos falar aonde a governança de dados se encaixa dentro do monitoramento, a questão de LGPD e compliance. Eu acredito que o Armin depois vai, né, argumentar muito mais forte, mas é um pilar que hoje com a parte de LGPD é muito criteriosa. Inclusive, falamos ontem a respeito sobre LGPD e multas que podem gerar até 2% do faturamento bruto das empresas. Falaremos, acredito que todo mundo está mais empolgado também sobre a IA chegando no mercado, então, governança de dados junto com a IA, né? Então, teremos essa dinâmica aplicada. Antes de começarmos, queria só ressaltar que a DigiSystem é uma empresa que está atuando no mercado há 35 anos e é uma empresa de consultoria voltado a multimercados e saúde. Nós estamos presentes em toda a América Latina, com escritórios na Colômbia, República Dominicana, Argentina e no Brasil, que é a nossa sede principal. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo, Armed. E eu queria que você, antes da gente começar a se aprofundar literalmente, né, na governança de dados, trouxesse para a gente, basicamente, resumidamente, na verdade, né, o que que é a governança de dados em 2026, né, no mercado atual, e como que as empresas hoje estão trabalhando com a governança de dados? Está sendo bem vista por eles ou tem muitas empresas que ainda estão naquele modo planilha, né? Naquele modo anota no caderno e a gente aplica na hora. Com você a palavra, Armed. Muito bom.
Então, assim, assim como eu disse na minha apresentação, o objetivo hoje é a gente desmistificar um pouco esse tema de governança de dados, sair desse processo que todo mundo entende que é a parte mais burocrática aí dentro da tecnologia e explicar o quanto ele está conectado, né? Então, hoje, o dado, ele, né, sempre foi falado que ele é o petróleo, mas hoje o principal tema importante é que ele é de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo dentro da empresa, né? Então, a governança de dados ele vem para trazer responsáveis, critérios de qualidade, regras de acesso, processos para correção de problemas, então fluxos que devem ser criados sobre os dados que são utilizados, que são compartilhados e que são descartados. Esse tema a gente vai até se aprofundar um pouco mais sobre o descarte de dados. Mas, de uma forma geral, a governança ela não pode ser a parte burocrática do processo. Então, ele tem que aparecer dentro da rotina, tem que aparecer nos sistemas, nos projetos, nos indicadores e também no monitoramento, né? E não ser somente um documento. Ele precisa ser uma rotina implementada dentro da empresa, né? E aí a gente vai transcorrer um pouco mais sobre o tema e as suas particularidades no decorrer do nosso bate-papo hoje. Não, perfeito. Então, você está me falando que a governança de dados ela vem não apenas para que nós tenhamos dados, né? Números, informações, mas sim nós tenhamos informações que realmente são confiáveis e informações que realmente são relevantes para o meio corporativo. Resumidamente, é isso, Armand? É exatamente isso. E aí Perfeito. existem N situações onde esses temas se conectam, né? Legal. E agora eu vou te botar numa sinuca de bico aqui, mas quem sabe faz ao vivo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. E qual que é o erro mais comum, na tua opinião, que as empresas que estão aplicando hoje uma governança de dados cometem? Bom, vamos lá. Hoje a empresa que ela começa, né? Ela tem diversas fases, né? Então a gente tem uma fase inicial, aonde a empresa ainda tem muitos fluxos concentrados nas pessoas, problemas não são tratados de uma maneira correta ou seguem de um formato reativo. Então, assim, a gente precisa permanecer com fluxos e processos mais atrelados ao negócio, né? Ele não pode ser apenas uma situação de tecnologia, ele não é apenas uma regulamentação, ele precisa estar incorporado dentro da organização como um todo. Então, os stakeholders precisam estar alinhados com os objetivos, precisam entender que a importância da governança de dados e a importância que isso traz para o negócio. Então, esse é o principal viés que a empresa tem que ter ciência disso no momento de implementar a governança de dados. A gente não deveria nem estar falando de implementar, ela deveria estar nascendo junto com o ambiente, mas não é isso que a gente vê hoje na prática. Então, por isso que às vezes a gente precisa voltar um passo atrás, olhar para esse cenário para conseguir evoluir como empresa. Entendi. E então, sou do monitoramento, né? Tenho um core mais técnico, então acredito que a minha dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão junto conosco na sala, tá? Né? Então, as empresas que hoje não têm uma governança de dados aplicada, é muito mais fácil começar do zero do que algo que nós já temos, já está rodando, só que está no papel de pão e ser adequado para uma governança do zero, correto? Exato, exatamente. Então, assim, tem que
justamente entender esse fluxo, entender esse processo como um todo, justamente para oficializar isso dentro da empresa e criar padrões a serem seguidos, né? Então, a governança ela vem com o viés de entender o que é o negócio e criar padrões, responsabilidades, a questão da própria segurança, conectar todas as áreas para que não tenha nenhuma entrave dentro do processo, do fluxo como um todo. Hum. Não, é muito legal isso, principalmente para a gente que trabalha com monitoramento no nosso cotidiano, né? Isso. Que, inclusive, até vou fazer o gancho já para a próxima pauta, que a gente vai falar sobre a governança de dados com o monitoramento, né? Aonde que ela vai agregar nesse ponto. E muitas das coisas que você acabou de mencionar aqui para a gente, igual você falou antes, né? O lixo entra e lixo sai, dados eles nascem para morrer. E eu acredito que no monitoramento nós tenhamos esse mesmo tipo de informação. Informações que realmente são relevantes para as empresas, informações que são itens de telemetria, de consulta, de log, informações que precisam ser feita a retenção um pouco mais alto. Eu queria que você agora, com base na tua experiência de mercado, né, que você acabou de comentar, trouxesse para a gente como que a gente trabalha com a governança de dados dentro do monitoramento. Legal. Então, assim, existem diversas informações que são armazenadas hoje dentro do ambiente como um todo, que pode identificar uma pessoa, identificar um acesso. Então, hoje, quando a gente está falando de monitoramento, muitas vezes a gente pode falar de um endereço de IP, que Uhum. isoladamente isso pode não revelar muita coisa, né? Mas quando a gente atrela esse endereço de IP, por exemplo, a uma pessoa, uma conta, uma matrícula, um dispositivo, um histórico de acesso, ele pode permitir uma certa identificação desse ambiente, desse colaborador, né? Ele reúne um volume maior de informações e isso pode eh, deixar o ambiente identificável, né? Então, eh, o monitoramento, ele acaba gravando muitos logs que são gerados aí informações que são utilizados, né, para monitorar o ambiente como um todo, e isso deve ser tratado com muita delicadeza, né? A Sim. governança de dados ela precisa olhar para esse cenário de monitoramento não só como um dado técnico, né? Uhum. Porque não somente como um IP, não somente como um acesso, não somente como um usuário, para que, obviamente, esse ambiente se torne muito mais responsável, né? Então, a governança de dados ela entra é, com esse objetivo aliado à segurança e ao monitoramento para que não haja nenhum tipo de risco para nenhuma das partes, nem para o Sim. monitoramento, nem para os dados e nem para a segurança. Isso vai muito de encontro, né, eu costumo falar que é raro, mas acontece, né, quando no monitoramento nós temos massivas, né? Massivas geralmente são problemas que têm ou não têm impacto, mas que talvez não possuem uma governança de dados adequada, ideal para isso, correto? É exatamente isso. Não, perfeito. Agora, como monitoramento, né, eu vou te fazer uma pergunta que você me deixou instigado agora. Quando os ABICs vai lá, coleta uma informação do banco de dados, ou da máquina, ou de algum processo, ou de alguma API, esse valor que ele coletou, quem é responsável por ele? É o time de governança? É o time de infraestrutura? É o time da aplicação? Quem que vai gerenciar esse valor coletado pelo monitoramento? Seria bom se tivesse uma pessoa só, né, responsável por isso. Mas na realidade, eh, o dado ele precisa ter sim um responsável definido. E isso está lá dentro dos pilares, né, que a própria governança traz, mas a responsabilidade ela precisa ser compartilhada, né? Então eu preciso ter
uma pessoa responsável pelo dado, mas a responsabilidade por esse dado, ela precisa ser compartilhada. Então, a área, ela vai determinar a finalidade, né? Quem utiliza aquele dado, quem deve assumir a responsabilidade daquele dado. E aí, de que forma que é compartilhado? A TI, ela atua como custodiante, ou seja, ela que tem a custódia dos dados justamente por conta da tecnologia, das Aham. plataformas que são adotadas. A segurança da informação, ela vai definir e monitorar quem que deve ou não acessar aquele dado. E a área de governança, ela vai estabelecer ali alguns padrões, quais são essas responsabilidades distribuídas e quais são esses critérios que devem ser adotados. Então, vamos lá. Não é uma disputa que a gente está falando, né? Então, o ideal é ter a área de governança que olha para esses dados como um todo, mas a responsabilidade apoiada tanto por TI quanto pela segurança da informação, para garantir aí a privacidade e a governança dos dados como um todo. Não, Não sei se eu entendi. te respondi, né? Não, eu É, entendi. é uma pessoa, mas é todo mundo. Pela tua fala, e eu quero que você me corrija caso eu esteja errado, é, o time de governança ele vai ter uma estrutura que vai ser responsável por isso, correto? Vai ter provavelmente uma pessoa que é dedicada para time de infra, uma pessoa dedicada para as regulamentações, para as governanças das informações, de infra, de segurança, de aplicação. Seria basicamente isso, correto? É isso. Então, muitas vezes, as empresas possuem uma área relacionada à governança de dados, que, por sua vez, possui alguns ritos, né? Existem comitês que estão relacionados, ou existe até mesmo um escritório de dados que acaba olhando para a empresa como um todo, né, para entender os dados que estão sendo trafegados na empresa, mas às vezes a empresa não possui um setor que esteja direcionado para o ambiente como um todo. Então, isso acaba sendo descentralizado e acaba tendo como se fosse players dentro das áreas Sim. que acabam apoiando, fomentando a governança de dados como um todo, né? Não, entendi. E fazendo um gancho no que você acabou de comentar, eu acho que vai muito de encontro com a próxima pauta que a gente vai tratar, né? Que é sobre o ciclo de vida dos dados, com a governança, né? Você acabou de comentar que o ideal é que cada torre tenha uma pessoa responsável pelas governanças, das informações. E hoje em dia a NTP ela está cada vez mais rigorosa em relação à parte de governança de dados, é, sobre quem lê quem vai utilizar os dados. Eu queria que você trouxesse um pouco do que você passa no cotidiano com essas normas que vira e mexe, todo dia estão sendo atualizadas, né? E explica para o pessoal que está aqui com a gente na sala o que que é a NTP, por gentileza. Não, legal. Então, o que que acontece, né? Hoje a gente tem leis e regulamentações muito claras sobre o acesso e a classificação de dados, né? Então, temos algumas classificações, como sensibilidade, se ela pode ou não ser utilizada, e isso faz justamente que o processo em si necessite de um olhar muito mais detalhado, né, sobre o próprio ciclo de vida desses, desses dados, né? Anteriormente, a gente tinha uma questão onde armazenar dados era o suficiente. A gente precisava o tempo inteiro só armazenar, né? E aí hoje a gente já olha para esses dados de uma maneira diferente, né? E Sim, aí as regulamentações elas estão relacionadas muitas vezes para cada negócio, né? Então às vezes a gente tem agências reguladoras
que exigem que dados fiquem armazenados durante um determinado tempo, de 5, 10 anos, normalmente até mais do que isso, em setores financeiros, né, em questões de Anatel. Existem outras situações que envolvem somente o jurídico, o compliance. Um exemplo disso é RH, né? Há quanto tempo, por exemplo, o RH vai manter uma folha de ponto de um profissional, né? Ah, Então, legal. são muitos dados que estão correlacionados e que dependem muito do negócio em si. Então, não existe um padrão, falar, olha, a gente vai armazenar minimamente por 5 anos ou minimamente por 10 Sim. anos. Né? Então, a Digi mesmo, quando ela entra dentro da operação, ela precisa olhar para o negócio, ela olha para o negócio para entender e definir esses critérios do próprio ciclo de vida dentro da organização como um todo. Não, perfeito. Ficou muito bem claro para a gente, tá? É, eu acho que agora eu vou ter também uma dúvida que pode ser de mais pessoas, né, que está aqui conosco, sobre o mascaramento, né, das informações. Como que isso funciona, para a governança de dados e como que isso é tratado pela ANPD, por exemplo? Legal. Então, assim, a empresa ela tem que disponibilizar o nível de informação que seja necessário para cada finalidade. Então, a gente pode perceber isso em alguns acessos, algumas situações aonde a gente vai fazer determinadas confirmações e aparece, por exemplo, nosso CPF e somente os últimos 2 dígitos, para que você possa complementar e liberar o seu acesso. Então, assim, naquele momento não é preciso exibir, por exemplo, o CPF completo, né? Só alguns dígitos já é suficiente para validar essa identidade. Então, para o negócio, muitas vezes é muito mais importante saber se aquele campo está preenchido, se aquele campo está validado, ou se aquele campo existe algum tipo de inconsistência, do que efetivamente olhar o dado, né? Então, Sim, para muitas métricas e muitas vezes até para o ambiente de monitoramento, exatamente o que está populado dentro do campo não é a informação primordial. Então, a gente acaba anonimizando esses dados, substituindo por um código ou até mesmo por aquelas estrelinhas que normalmente a sim, gente, a gente vê, mas que consiga, através disso, permitir correlacionar as informações. Então, um exemplo, eu tenho uma tabela de acessos e eu tenho uma tabela de endereços e eu quero correlacionar esses usuários tendo uma chave mestre. Eu posso fazer essa correlação, mas sem necessariamente mostrar dados sensíveis, porque o dado sensível talvez não seja necessário para o negócio. Então, a identidade completa, ela precisa ficar protegida, né? E ela só entendi. pode ser acessado com uma finalidade, com um registro, com uma justificativa. E também tem que ser olhado com muita cautela se a combinação das informações se não pode permitir uma reidentificação, né? Então, é necessário olhar para essa conjunção de dados de uma maneira bem criteriosa, né? Porque a empresa ela tem que ter a capacidade de investigar, de propor novas soluções, de identificar gaps, de criar oportunidades para o negócio, sem que tenha nenhuma falha de segurança, né? Então, o acesso ele precisa estar controlado, as funções precisam estar muito bem estabelecidas, ou seja, quem que vai acessar aquele dado, por que que ele Sim. precisa acessar aquele dado, e se caso ainda assim existam dados ocultos que devem ser acessados só se tiver uma autorização, só se tiver Sim. um, 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 um um real motivo, vamos É assim dizer. uma razão, né, para Uma fazer razão. isso, entendi. E
Não, é muito, muito interessante isso, porque você trazendo essa fala, ela casa realmente com o que nós tivemos ontem no cenário do banco de dados, que o Adam comentou conosco, que o sistema da saúde, a gente tem integrações, né, entre aplicações e o nosso sistema principal, e que essas informações, elas passam criptografadas, né? Elas passam com Sim, informações mascaradas realmente para as pessoas que realmente precisam acessar. exatamente. Não, muito legal, Armin. Eu queria trazer agora um ponto que eu acho que também é um ponto super importante e que pode gerar muita polêmica, né? A gente fala geralmente de um compliance contínuo e a Certo, gente percebe que o compliance contínuo ele vem substituindo as auditorias pontuais, né? exato. Eu queria que você, de forma profissional e do teu cotidiano trouxesse como acontece esse compliance contínuo, qual é a vantagem das empresas que possuem esse sistema de compliance contínuo e qual que é a diferença desse compliance contínuo para o sistema de auditoria, por favor, Armand? Legal. Então, assim, o compliance contínuo é uma modalidade, vamos assim dizer, um pouco mais atual de transformar as regras e controles que passam a funcionar o ano todo, né? Em vez de Seria- descobrir lá na auditoria anual, né, que haviam acessos exclusivos, acessos guardados indevidamente, um monitoramento de situações de forma recorrente, faz com que o compliance contínuo evite que somente no final do ano eu passe a olhar para esse tema, sendo que na realidade você passa o ano inteiro trabalhando com esses dados, né? Então, adequar o ambiente de uma forma que a auditoria ela funcione somente no momento em validar tudo que está sendo feito durante o ano e não criar novos cenários no final do ano para serem auditados, né? Então, um exemplo disso e relacionado ao ambiente de monitoramento é incluir exatamente alguns alertas de acessos anormais, de dados que não possuem essa responsabilidade, de permissões incompatíveis. É, é a governança de dados trazendo, utilizando-se de sistemas de monitoramento para tratar questões de compliance mesmo, né? Se existem falhas de qualidade, né, ter um monitoramento que consiga identificar a completude dos dados. Então, quando eu estou recebendo de uma integração, como por exemplo você disse, eh, do bate-papo que teve ontem com o Adam, eh, supondo, tá? A gente tem aí dois ambientes que se integram de alguma forma e ela passa a ter falha nessa comunicação, os dados não estão vindo completos Uhum. ou com qualidade truncada e assim por diante. Então, o monitoramento ele age não somente olhando para o negócio, mas olhando também para esse ambiente para dizer, olha, existem dados que estão com qualidade deficiente, existem prazos de dados que estão vencendo, e isso acaba gerando alertas. Então, assim, a, a, o que eu posso resumir, tá? O compliance contínuo, ele não elimina a auditoria pontual, que é um processo, Sim. muitas vezes relacionado ao ISO, muitas vezes relacionado a outras regulamentações do ambiente. Mas ele passa a utilizar as evidências que são produzidas continuamente, né? Ao invés de analisar só uma foto, né? Então Sim. ele passa a olhar o que aconteceu ao longo do período e não somente uma foto como era registrado anteriormente no passado. Então, pelo que eu entendi, a auditoria e o compliance contínuo, eles trabalham junto. A única diferença é que o compliance contínuo ele vem ao decorrer de todo o tempo, gerando informações, gerando relatórios, gerando padrões,
chega na parte da auditoria, isso basicamente já está tudo preenchido pelo compliance contínuo e a auditoria só tem que validar as informações, correto? Se certificar que aquilo foi realmente Perfeito, conduzido ao longo do ano. perfeito. Não, é super importante, é super legal ter esses esclarecimentos, porque realmente eu, como técnico, eu não tenho essa visão que você também está compartilhando com a gente, né? E agora eu vou botar só mais um, né? Só mais uma pulguinha atrás da orelha para você responder. Fica aí. Quem desenvolve esse compliance contínuo, na sua opinião, tem que estar a diretoria, tem que estar o time de TI, tem que estar o time da aplicação. Quem que senta na mesa do compliance, da governança de dados e determina essas normas? Então, é muito relacionado com o que eu até comecei a falar sobre isso, né? Então, a governança ela não pode ficar restrita a determinada área. Então, por exemplo, ela precisa ficar restrita ao jurídico, ao compliance. Não. A, a governança ela é muito mais ampla dentro da organização, né? Então, um exemplo, o jurídico ele faz parte desse comitê, por exemplo, né, que muitas Uhum. vezes são implementados e muitas vezes a Digi implementa nos determinados clientes, aonde o jurídico ele está presente para interpretar ali quais são as obrigações legais daqueles dados, né, aqueles dados Legal. que precisam ser armazenados ou não. A TI ela vai definir a arquitetura, né? Eu posso armazenar esses dados? Será que esses dados estão sendo armazenados na nuvem? Quanto que eu gasto com esses dados que estão na nuvem, que também A retenção, altamente né? relacionado, exatamente, que está relacionado Perfeito. à parte financeira como um todo, a segurança, avaliando as ameaças e aquelas questões de LGPD que a gente já bateu um papo aqui sobre isso. E o negócio entendendo todo esse mecanismo, né? Então, Entendi. a governança como um todo, um comitê ou um escritório de dados, ele tem que conectar todo mundo para estabelecer essa decisão, né? Então, Entendi. colocar todo mundo dentro de um comitê, de um escritório, nesse modelo multidisciplinar, né, com as decisões que estejam também alinhados ao negócio. Né? Então, quando a gente entra numa empresa de vendas, por exemplo, aonde a gente vai prestar a consultoria, o negócio são as vendas. Então, Sim. esses dados, essas diretrizes, eles têm que estar muito bem alinhados ao negócio e a qualquer impacto que possa acontecer aí dentro dessa decisão, né? Então, a gente acaba tendo esse ambiente multidisciplinar através de comitês ou através mesmo de um escritório que é um setor, né, Sim, previamente sim. definido e colocado dentro da empresa. Não, é muito legal saber em relação a isso, tudo que você falou, porque com base na tua fala, eu tô vendo que cada vez é mais difícil a gente querer fazer uma governança de dados sozinho, né? Sem um profissional, sem uma equipe, sem um time que já tem uma base, fazendo, né? Trazendo você como exemplo, você comentou que você está há mais de 10 anos no mercado. Só com a parte de governança de dados. Então, pegar uma bagagem de uma pessoa que já viveu 10 anos só disso, ela pode ser muito mais interessante do que tentar fazer sozinho um trabalho que, como você falou, né? Existem várias possibilidades que precisam ser analisadas e detalhadas para que nós tenhamos uma boa governança de dados, né, Armid? Exato. E até um exemplo disso, Danilo, que eu acho que é extremamente importante, é a questão da retenção do dado, né? Eu até Sim, usei isso como um exemplo agora há pouco, mas só para você entender um movimento que está acontecendo no mercado, né? Parafraseando novamente o que a gente tinha dito no começo, né? Que sempre se falou que os dados eram um novo petróleo. sim. Atualmente, os dados eles estão tão caros quanto o petróleo, né? Porque existe uma É, movimentação que aconteceu há um certo tempo atrás dos dados migrarem diretamente para a nuvem.
Só que nuvem custa caro, É, né? Então, armazenar os dados hoje também está muito caro. sim, Existe uma movimentação do mercado que vem fazendo o seguinte, que vem devolvendo, tirando da nuvem alguns dados e voltando para on-premise. E normalmente isso acontece porque não existe uma gestão, né? Eu só estou sim, guardando. sim, O meu ambiente da nuvem virou aquele quartinho da bagunça, aonde eu só sim. armazeno. Muitas vezes eu nem sei o que eu É, o que tá preciso, lá. eu não faço uma faxina. Então, assim, e aí quando eu estou falando de retenção de dados, eu estou falando de vários ambientes dentro da empresa que estão relacionados, tá? A parte financeira, tá? A parte de TI, tá? A parte de infraestrutura, onde vai voltar esse dado, não vai. A gente está Sim, falando do jurídico, que muitas vezes precisa acessar uma informação que não está catalogada, ele não sabe onde é que está, não consegue identificar, porque isso não foi arquivado corretamente. Então, assim, o objetivo, né, e até a gente ainda está nesse slide, é definir um ciclo. Né? Então, sim, esse dado ele precisa ser coletado, ele precisa ser utilizado, ele precisa ser arquivado em ambientes em que eu não gaste muito para que ele seja arquivado, ele tem que ser revisto frequentemente, como eu disse lá na questão do monitoramento, né? Então chegou um prazo ali de 10 anos, por exemplo, que esses dados estejam lá. Eles precisam entrar num fluxo de descarte, né? sim, Para justamente ele não ficar é, armazenado de uma forma tão grande, né? Então, sim. ele está atrelado tanto à tecnologia, aos custos operacionais, e ele tem que trazer, o dado, ele tem que trazer retorno significativo ao negócio. Né? Então, assim, eu não posso gastar milhões na nuvem, Sim, sendo que eu não uso esse dado para absolutamente nada. Então, a governança, ela vem junto com o monitoramento, olhando para esse ambiente, definindo esses pontos atrelados ao negócio. entendi. Aproveitando o gancho, né? Igual você falou, às vezes a gente começa a botar coisas lá no quartinho da bagunça, tanto, 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 que daqui a pouco esquece. E É isso. até hoje houve uma manchete que vazou 35 gigas, né? De uma outra empresa que às vezes pode ser por isso. Acabou faltando uma governança de dados, acabou esquecido lá no quartinho da bagunça e passou. Ninguém deu Exato. bola e acabou esquecendo. Não, é muito interessante esse ponto, Armand, porque principalmente a gente está falando sobre informações de pessoas, né, geralmente. Então, igual eu falei antes, a LGPD aí ela vem cobrando e ela vem cobrando caro. Então, às vezes é muito mais fácil nós termos uma consultoria ou um time dedicado para operação de gestão e agora eu vou fazer um engate numa outra pauta que eu acho que é a pauta mais aguardada por todo mundo, que é a geração da IA. Então, a governança de dados hoje, Só se fala como que é nisso o... agora, né? Ah, só se fala nisso, mas enfim, hoje em dia quem não está com a IA precisa da IA, né? E eu pergunto, qual é a tua opinião, Armand, em relação à inclusão da IA para a governança de dados em 2026? Então vamos lá. Esse é um tema extremamente importante, é um tema extremamente em alta, justamente por conta das situações, né? Então a gente tem aí uma IA que foi adotada dentro de uma empresa e se utiliza de dados que estão armazenados para que esse modelo seja treinado. Sim, Então, é extremamente importante que esse modelo ele seja treinado através de dados confiáveis, de dados que foram tratados, de dados que tenham qualidade, de dados que efetivamente tragam uma resposta e consiga auxiliar a inteligência artificial a destravar determinados processos do negócio. Né? Então, a responsabilidade desses dados eles precisam estar muito bem claros, muito bem clara, né, justamente para manter essa qualidade, manter o contexto, né, porque assim, quem desenvolve um modelo acaba respondendo pelos testes, pela sim, limitação, pelas
limitações como um todo, pela documentação, mas tem também a parte que aprova essa solução, que vai responder ali para a sua finalidade, pelo risco, pelas decisões, né? Então, existe muita gente envolvida ao longo desse processo que precisa ter uma responsabilidade muito bem definida pelo resultado que aquela IA vai trazer para a empresa, né? Então, Perfeito. assim, a IA ela precisa olhar para o negócio, entender o negócio, utilizar-se dados para treinar um modelo, e a gente também não pode transferir essa responsabilidade para um determinado, ou para o desenvolvedor, ou para o fornecedor, ou isso tem que estar muito bem distribuído, inclusive na parte de dados, né, da qualidade desses dados, né? Sim. Vem aí uma pauta que está sendo colocado muito em alta, que é justamente uma questão de tempo de dados e a forma com que a IA lida com determinadas situações. Um exemplo claro disso é, são casos de aprovação de crédito, né? Sim. A IA ela vai, obviamente, se utilizar de evidências de aprovação de crédito, e aí a gente entra numa pauta extremamente crítica, que é uma pauta de tendenciamento, né? Onde a IA ela pode tendenciar diversas ações que podem impactar juridicamente dentro de uma empresa, né? Principalmente garantidores de crédito e assim por Sim. diante. Então, novamente, tá? A governança de dados, ela não está só relacionado à IA, ela tem um olhar um pouco mais holístico, justamente para falar, olha, temos um problema de responsabilidade, temos um problema de ação aqui muito importante que precisa ser olhado de uma maneira diferente, justamente para que a gente não tenha impactos financeiros, impactos Sim. jurídicos, imagem da empresa. Então, tem vários pontos que são analisados aí com o tempo. E é super importante e é super interessante essa tua fala, porque eu vou trazer uma outra pergunta para você responder, que é realmente sobre a parte da inovação, né? Na sua opinião, a governança de dados, ela pode travar uma inovação ou a governança de dados ela pode expandir, que nós tenhamos mais inovação, mais aplicações dentro de uma empresa? É difícil, mas assim, vamos lá. Se a gente tem uma governança muito burocrática, sim, ela atrasa a inovação, sim. Só que a governança ela tem que ter esse olhar justamente para entender o negócio, porque uma boa governança ela deixa claro o que deve ser feito, olha os dados, quais são os limites, aprova as exceções, porque senão, sem a governança, a gente começa a voltar a discutir os mesmos riscos, Sim, as mesmas questões de dados e assim por diante. Então, ela pode sim atrasar, assim como não tê-la também, né? Então, ela não pode ter a governança de dados e a governança de IA, enfim, a governança em si, ela não pode ser um freio de mão, né? Ela tem que ser uma estrutura que você permita acelerar, fazendo a mesma analogia do carro, mas sem perder o controle. Porque a sim. IA, ela evolui muito rapidamente, ela é treinada, então ela evolui muito rápido. Então a governança, ela tem que vir acompanhando para não deixar que ela fuja dos trilhos, porque senão isso pode acontecer e existem muitas empresas que hoje estão colocando um pouco o pé no freio, desativando algumas IAs justamente por conta desse processo que não foi realizado antes, né? Entendi. Não, e faz muito sentido. E hoje é difícil a gente encontrar alguma empresa que não faz uso de nenhuma IA atualmente, né?
Até porque sim. a IA está aí para ajudar a gente. Na sua opinião, é, como que você vê daqui a 5 anos uma empresa que não tenha governança de dados? Bom, é, até tinha falado isso no começo, né? Não precisa ser uma área destinada à governança. A gente Aham, pode ter facilitadores dentro das áreas que olhem para essa governança de dados, é, mas elas vão continuar existindo, sendo bem sincero. Mas em sim, quais condições, né? Esse é o grande problema, né? Aonde impacta diretamente com questões jurídicas. Então, isso acaba trazendo muito impacto, né? Então, pode não existir no papel esse nome de governança, mas precisa necessariamente ter minimamente processos, padrões, as responsabilidades, justamente para que ela continue existindo, senão entendi. é muito difícil. Então, respondendo essa pergunta de uma forma mais pragmática, é, tem uma governança de dados escrita lá no papel, no nome do departamento, pode ser que ela exista, mas sem processos, sem padrão, sem responsabilidade, não Não, existe. Não é tem como. impossível, né? Não é É, sustentável. Ela pode sim, existir, viver um tempo e tudo mais, mas ela não se sustenta por muito tempo. entendi. É, até porque hoje em dia trabalhar sem padrão, sem qualidade, acredito que está fora de escopo de qualquer empresa, né? Todo mundo Sim. procura sempre o melhor para o seu cliente, ou enfim, para o seu usuário final. E governança de dados está aí para isso. Mas às vezes, É, o Danilo, isso também não é uma questão que a empresa não adotou isso no começo. Muitas vezes aham, existem empresas pequenas que vão crescendo ao longo do tempo e vão entendi. perdendo o controle disso, né? E aí chega um determinado momento que ela tem que parar e falar Sentido. assim: opa, peraí, tira o pé, vamos trabalhar isso aqui para a gente continuar crescendo, porque senão vira realmente uma bola de neve. É. E é muito interessante isso, porque você fez uma analogia antes ao quartinho da bagunça, e quando você falou quartinho da bagunça, eu pensei, vixe, é isso mesmo. As empresas que geralmente não possuem governança de dados ou que não possuem um padrão, alguma política, né? Não governança em dados em si, qual você falou, titular da governança de dados, mas que não possuem um padrão, ela acaba pagando porque não possui uma governança de dados também, né, Red? Exato. E às vezes financeiro mesmo, né? Que é É essa questão que eu financeiro. falei, É, dos custos operacionais de se é. manter dados, né? Que estão cada vez mais altos. Não, é muito real isso que você está falando. E eu acredito que é o cotidiano de muitas empresas, né? Isso, Infelizmente. Mas, novamente, nós estamos aqui para ajudar, caso venha a ser exato, necessário. Bom, certeza. Armed, eu queria agradecer muito a tua participação. Ela foi eu mesmo, como pessoa, eu achei incrível conhecer todo esse mundo da governança de dados. Eu não tinha todo esse conhecimento que você compartilhou conosco hoje. Obrigado novamente por hoje. A gente vai abrir agora as perguntas e respostas. Felipe, você está na escuta? Tô sim, Danilo. Por enquanto ainda nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta. Beleza. Pessoal, é o seguinte, a gente vai Ah, lançar ali Danilo, Opa, perdão. tudo bom? Acabou de chegar aqui uma pergunta do Giancarlo. Posso ler aqui para você? Por gentileza. Claro. Boa tarde. Não ficou claro para mim como os assuntos monitoramento e governança de dados se relacionam. É possível utilizar ferramentas como Zabbix, por exemplo, para monitorar regras de compliance que tenham sido infringidas? Aí ele deu um exemplo, tipo acesso indevido, temporalidade de dados, dados inseridos em Shadow AI, etc. Se Aham. sim, como é esse processo?
Eu acho que primeiramente eu vou deixar o Armand, que é a nossa especialista, e eu complemento depois, Armand. Pode ser? Beleza. Vamos lá. Mas sim, existem tanto ferramentas quanto os hábitos, quanto qualquer outra. A governança de dados ela é muito. é, Ela pode ser aplicada em qualquer ambiente de monitoramento. Especificamente hoje a gente está falando de Zabbix e é o tema como um todo, mas sim, qualquer ferramenta de monitoramento ele pode e deve fazer monitoramento de dados no que tange a completude, no que tange o que está sendo preenchido, no que tange a qualidade, outras situações, quanto acessos contínuos a determinados ambientes, ou seja, a gente está vendo que o limite daquela CPU está correndo muito porque tem muita gente conectado, então isso gera um alerta também. Você consegue definir questões de acesso, é, o tipo de tentativa de acesso. Então, por exemplo, existe uma tentativa de acesso que está sendo relacionado àquele ambiente que pode trazer uma questão de compliance. Se eu tiver algum outro usuário não relacionado, então assim, existem N possibilidades de monitorar determinadas situações dentro de qualquer ferramenta de monitoramento. O que precisa estar claro antes da monitoria é o que eu preciso monitorar e quais são os riscos do negócio que precisam ser parametrizados dentro da ferramenta para que ele consiga te responder corretamente. E aí, Perfeito, Danilo, se Armand. você quiser complementar, fica à vontade. Eu vou complementar com um fato. Primeiramente, boa tarde, Jean. Obrigado pela participação, tá? É, não sei se você chegou a acompanhar ontem o nosso dia junto com o Adam e com o Igor. Nós trouxemos a questão de acessos indevidos fora de horário, né? Ou seja, essa parte que você acabou de dizer, em relação à parte de como que eu vou verificar, como que a governança de dados ela vai me ajudar? Como que a gente vai identificar um problema? Geralmente, aqui na DigiSystem, nenhum monitoramento é implantado sem uma governança de dados. Então, a gente, antes de implantar algum monitoramento, algo assim, a gente vem e faz toda a parte estrutural. Ou seja, a gente envolve o time de governança de dados, a gente identifica o que tem que ser monitorado, a gente vai identificar quais usuários precisam ser acessos àquela base de dados, por exemplo, e qual que é a limitação de, por exemplo, de sessão de usuário. O usuário ele acessou aqui o banco de dados 10 horas da noite, por exemplo. Bom, eu acho que é estranho um usuário acessar um banco de dados 10 horas da noite num sábado, por exemplo. Então, com base nisso, a gente consegue gerar alertas, gerar insumos, igual disse o Adam ontem, comentando a respeito um pouco, a gente conseguiu elevar o nível desse monitoramento. A gente conseguiu passar qual que era a query que estava sendo executada no banco de dados, qual que era a pessoa. Lógico, nós temos, né, a governança de dados, igual o Armin acabou de comentar aqui, então nós conseguimos ter esse privilégio, mas nós conseguimos, através dessas informações, desses mapeamentos, identificar através dos ABICs gaps ou não em relação a essas partes de auditoria, Shadow, a gente também comentou em relação a isso ontem. Tem tudo isso que os ABICs pode estar atuando junto dos times de infraestrutura. Beleza? Não sei se a gente tem mais alguma dúvida. Felipe? Quem tiver mais alguma pergunta pode colocar aqui no chat, tá bom, gente? Mas por Legal. enquanto, ainda não. É, Felipe, eu acho que é bacana a gente liberar aquele. Ô, Armand, eu acho que você, como responsável por governança de dados, pode até falar um pouco melhor, né? Daquele assessment que nós temos. Ah, legal, legal. Sim. É, é, só trazendo um contexto, né? Então, eu comecei a falando sobre isso, mas
a gente preparou um questionário para identificar qual é a maturidade de dados que atualmente a empresa ela está justamente para identificar como é que isso trafega dentro da empresa como um todo, né? Então eu falei lá sobre o conhecimento inicial, normalmente relacionado às pessoas, quando a gente já tem algo intermediário, onde já existem alguns responsáveis, comitê, ou quando está numa fase bem madura. E aí a gente participou efetivamente de um evento há um certo tempo atrás e a gente desenvolveu esse questionário que vai ficar disponível aí para vocês também o link, aonde vocês podem fazer o assessment, entender um pouco da maturidade de dados da empresa e ver de que forma que a gente também consiga apoiar na evolução desse ambiente como um todo. Perfeito, Armed. Fê, sem nenhuma pergunta, mas Sem nenhuma pergunta, e para quem quiser o link para fazer esse questionário do assessment de dados, já está disponível aqui no link no chat. show, muito obrigado. Sendo assim, então, eu quero agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou no dia de hoje. A gente está chegando na reta final da nossa primeira edição, né, da nossa maratona de 2026. Amanhã é nosso último dia e amanhã eu vou estar junto de vocês fazendo um laboratório prático, né, aonde a gente vai subir o monitoramento dos ABICs em uma máquina do zero, vai fazer a configuração de um agente, vai fazer a implantação de um agente de IA para fazer análise de triagem e no final nós vamos gerar um dashboard onde nós podemos visualizar os nossos dados também, né? Bom, vou deixar aqui na tela o QR Code da DigiSystem, caso alguém tenha interesse ou queira conversar um pouco mais a respeito sobre governança de dados. Tanto o Armed quanto eu, quanto o Fê, quanto o pessoal, está disponível para vocês. E eu desejo a todo mundo uma excelente tarde e nos vemos amanhã. Pessoal, muito obrigado e tenha um excelente dia, tá? Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela Valeu. participação de todos. Obrigado, Valeu. tchau, tchau.